E aí voltamos. Ah, mas Lucas, tinha ido no lugar? Não, não foi lugar nenhum, mano. A gente vai e volta, acontece e aí voltou. 2025 acabou, e com isso acabou meu plano de leitura também. Eu li a Bíblia toda em um ano, e aí depois virou um ano e eu fiquei tipo, cara, o que eu faço agora? Você lê a Bíblia toda de novo, porque assim funciona. Nisso que eu comecei a ler a Bíblia de novo, eu já tinha uma expectativa de que eu ia esperar alguma coisa ali que eu conhecia, que eu já tinha lido, anyway. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente. Eu comecei a ler, eu comecei a abrir a palavra e aquilo começou a saltar com uma vida muito diferente diante de mim. Eu falei, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Eu quero ter isso gravado no meu coração. E aí nisso que eu fui tendo mais esse relacionamento, lendo a palavra de novo, Deus começou a falar comigo, Lucas, você precisa realmente ter isso gravado no meu coração. E ele me deu 3 motivos, ele começou a falar comigo 3 motivos. E é isso que eu quero falar hoje. Meu brother, você precisa ter a palavra de Deus gravada no seu coração. Primeiro, cara, que é mandamento. Se é mandamento, Deus mandou, a gente faz porque Deus mandou. E a gente gosta de Deus, a gente ama Deus, aí a gente vai fazer. No Antigo Testamento existem 10 mandamentos. Só que quando Jesus ele vem para a terra, começam a questionar ele, e ele resume os mandamentos em 2. Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. E se eu amo Deus acima de todas as coisas, não de uma forma técnica, não ame a Deus de uma forma técnica, mas com amor de verdade, onde eu sou apaixonado por Deus, eu vou amar as coisas que Ele faz, as coisas que Ele diz, eu vou amar a sua palavra. E a Bíblia vai falar que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E eu acho isso muito da hora, cara, porque tem estudiosos que vão trazer logos e rema para nomear esses gumes. São palavras, se eu não me engano, no latim ou no grego, anyway. A primeira delas é rema, que vai se tratar da palavra vívica de Deus. Em João capítulo 1 vai falar que o verbo se fez carne, ou seja, Jesus veio à terra. A gente viu a palavra de Deus se movendo em sinais, maravilhas, milagres e muitas outras coisas. E a segunda palavra é logos. Logos vai se tratar da palavra escrita de Deus, ou seja, a Bíblia física que a gente pega, que a gente lê aqui, a gente se apoia todo dia. E se você tem dúvida nisso, eu já acho que é uma grande resposta do porquê você muitas vezes não ouve a voz de Deus. A gente fica, mas Deus não fala mais comigo porque eu quero ouvir a voz de Deus e ele fica em silêncio e eu tô esperando e não sei o quê. Meu irmão, tua Bíblia tá fechada, como é que você quer ouvir a voz de Deus? Ah não, porque o céu tem que abrir, porque Jesus tem que descer aqui, não sei o que, e aí eu vou ouvir a voz de Deus e não sei o que. Não, meu irmão, já tá tudo ali falado, copiado, escorrido. É só você abrir, ler e falar, Deus, vamos ler isso junto, cara, isso é incrível. Depois, meu brother, é o que mantém o corpo vivo. Em 2 Timóteo vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu brother, a igreja não deve ser só um mandamento para ser feito para Deus, mas com Deus, até porque não faz sentido você querer fazer um projeto de Deus sem Deus. E isso, é claro, sempre com Ele em primeiro lugar, sendo a cabeça do corpo, que é a igreja. E o mais incrível é que Deus dá exatamente os detalhes, as instruções de como esse projeto tão maravilhoso deve funcionar. Isso através da onde da sua palavra, é claro. Brother, a palavra de Deus tem que ser para a igreja, a rocha angular que muitos rejeitaram, mas que acabou se tornando o fundamento de tudo. E por último, e esse aqui, Deus falou muito comigo, porque eu lembro de uma pregação, eu não sei se o cara é pastor, é apóstolo, enfim, você provavelmente conhece Judá Bertelli. Ele estava numa pregação esses dias, ele falava sobre quando Jesus foi no jejum dele no deserto, ali os 40 dias. O inimigo chega para Jesus e ele fala, Aí, meu irmão, por que você não come essas pedras aqui, se transforma em pão? Tá vendo todo esse gênero aqui? Eu vou te dar se tu se prostrar diante de mim. E, cara, ele vai na lata. Eu não preciso do que você tem para me dar, nem só de pão virar um homem, como está escrito. Agora, imagina se for diferente, Satanás começasse a chegar para Jesus. E aí, meu irmão, você vai fazer, não vai fazer? Tu não é o filho de Deus, não é o que é? Imagina se ele virasse, calma aí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, Êxodo, Levítico, tá escrito aqui, ó, nem só de pão verá um homem. Se tá escrito aqui, eu não vou fazer o que você tá me pedindo. Cara, seria muito bizarro uma parada dessa. Em 2 Coríntios, Paulo vai escrever, vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, lida e conhecidas por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. É resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Meu brother, olha pra mim, você tem que ser uma carta viva da palavra de Deus. Sabe por quê? Muita gente não vai na igreja, muita gente não vai ficar fazendo viagenzinha pra ir em acampamento cristão ou conferência de carnaval, anyway. Mas você vai levar Deus para essas pessoas. E aí, o quanto da sua palavra, o quanto você consegue demonstrar, o quanto da vida da palavra você consegue levar para essas pessoas. Porque é você que vai carregar. E deixa eu te falar uma coisa, decorar, você decora até a sua casa. Assim, tá vendo esse fundo aqui, meio decorado? Eu que decorei.
Mas a hora que eu quiser tirar, eu tiro também, porque tá decorado. Para de seguir um plano de leitura bíblico, porque alguém tá te falando, não, agora eu sou cristão, eu tenho que fazer. Não! Meu brother, isso só vai deixar as coisas mais difíceis, eu sei, porque eu mesmo já passei por isso. As pessoas me falavam, não, porque o cristão tem que ler a Bíblia, então vamos ler, e aí eu abri, e cara, isso só deixa as coisas mais difíceis, porque você não tá fazendo para Deus, nem com Deus, você tá fazendo porque alguém tá te falando, e isso não é a verdadeira vida. Você tem que ler a Bíblia, porque você está tão apaixonado pelo Espírito Santo que a sua fome, a sua sede de passar tempo com Ele, se relacionando através da palavra, é maior do que qualquer coisa. Você tem que buscar pelo fogo vivo da palavra queimando dentro do seu coração. Sabe isso que muita gente chama de devocional? Eu e muitas outras pessoas que realmente entendem isso aqui, a gente prefere chamar de respirar, sabe por quê? Esses dias mesmo, o despertador atrasou e eu não consegui ter um momento de oração antes de começar o meu dia. A primeira coisa que eu pensei foi, como eu vou viver o meu dia antes de me relacionar com Deus? Porque eu já não faço mais, porque eu preciso cumprir uma lista de leitura bíblica em um ano, ou etc, anyway. É porque eu preciso disso para viver, porque se eu não conseguir, eu não consigo respirar. Quem sabe eu até consigo ficar sem respirar, mas sem me relacionar com a palavra de Deus, eu não consigo mais. E de verdade, se você se conforma em não passar tempo com a palavra, se você não está apaixonado o suficiente por Deus, quer dizer que você está vivo demais para você ainda e muito pouco para Deus. Meu irmão, a palavra de Deus é linda, a Bíblia é linda, você pegar, mastigar esse alimento sólido, vivo, é lindo, cara, é lindo. E meu brother, pode falar, o amor tá vivo e ele tem nome, é Jesus Cristo. Vai, não peques mais, Deus te abençoe.